Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, então tô aqui, professora Ana Paula, gravando para vocês a aula. Tô um pouquinho amarelada, tá, gente? Mas é por conta da luz, tá? Espero que estejam todos bem, né? Passando por essa fase de transição. Não gosto de falar o nome, né, do que é. Então, vou gravar para vocês uma aula de revisão rapidinho. Essa aula de revisão, ela, ela não substitui o estudo da apostila para a prova, tá? Eu quero que vocês leiam a apostila, leiam todas as questões que a gente deu no caderno, lembrem muito da minha aula, tá? Lembrem da minha aula com vocês. Assim que passar, né? Eu espero que o segundo bimestre comece de forma presencial, apesar de eu achar um pouco difícil, mas a gente vai se organizar melhor. Eu já fiz um databook para isso, então as coisas vão ser mais fáceis. Então vamos começar porque eu não posso demorar muito, senão o meu vídeo não vai pro YouTube, porque fica muito pesado e não sobe. Então vamos lá. A gente começou lá sobre alimentação e saúde. Vocês lembram quando a gente conversou na sala sobre Hipócrates, né, o pai da medicina, que as pessoas que na época, né, do século 5 a 6 a.C., eles tinham, as pessoas que tinham mais acesso à alimentação, eles recuperavam mais fácil, né? Então, na época, já se conhecia a importância de um tratamento que utilizasse alimentos, né? Então, aquela frase, que você é o que você come, ela tem tudo a ver, tá? Inclusive, se você estiver comendo muito na pandemia, igual a pessoa que vos fala aqui, né? Que tá cada dia mais gordinha, está tudo bem. Não tô deixando de comer com qualidade, né? Mas tem a questão da gravidez e tudo, a gente tem um aporte calórico maior. Então, fala-se que a gente não pode comparar as informações científicas daquele período com o atual, obviamente, porque tem muita coisa nova, né? Além disso, vários alimentos foram incorporados, a alimentação e tudo. E aí a gente fala sobre a introdução de tecnologias na área da saúde, os avanços obtidos na farmacologia, emprego de tecnologias de ponta no diagnóstico de tratamento de doenças, mas tudo levando à alimentação. A gente sabe hoje que existem medicamentos que são a base, né, da alimentação. E a gente tem vários fatores, né, que podem influenciar na alimentação. Vocês lembram que a gente falou na sala? Condição socioeconômica, disponibilidade dos alimentos, condição de plantio dos alimentos, cultura no meio rural. O pessoal que mora na zona rural tem uma alimentação mais saudável do que nós que moramos na zona urbana. Hábitos e preferências alimentares, a questão da propaganda. Você lembra que nós falamos sobre a propaganda? Que quando a gente vê alguma coisa na televisão, a gente tem vontade de comer? Patologias, né? E as informações expressadas por profissionais da saúde. Lembra de patologia? Quando eu falo em patologia na alimentação, são as pessoas que são intolerantes a glúten e lactose, tá? E o perfil nutricional da população brasileira, onde, né, do atual conhecimento científico a respeito das doenças, especificamente da nutrição, muitas pessoas ainda passam fome no mundo e adoecem, né? E a distribuição dos problemas nutricionais, que aí a gente entra muito na questão das crianças. Aí tem até um quadro, né, que são o problema nutricional versus dados das pesquisas realizadas nos países. Então, a gente tem o déficit de altura para a idade das crianças, o déficit de peso, anemia ferropriva. Quando a gente fala que criança menor de 2 anos está com anemia, com carência de ferro, a gente pensa que essa criança não foi amamentada, né? Porque se ela tivesse sido devidamente amamentada no primeiro ano de vida, ela não teria essa deficiência. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso? E a questão da anemia ferropriva para gestantes também. Por quê? Porque a gestante, ela aumenta muito dentro do organismo dela a quantidade de sangue circulando, né? Então, a gestante, ela tem uma tendência a ter mais anemia, então ela tem que cuidar, ela tem que comer verduras, ela tem que fazer uma suplementação de ácido fólico 3 meses antes de pensar em engravidar, né? Agora, aquelas que, por acaso, engravidaram sem fazer um planejamento, assim que descobriu, precisa de fazer esse aporte, né? A deficiência de vitamina A, problema endêmico, né, nas crianças do Nordeste, dos bolsões, né, da pobreza. A gente falou muito na sala, não eu vou entrar mais à frente sobre a questão do SUS, né? Problema endêmico nas áreas da prevalência de Centro-Oeste Amazônia, porque elas não são abastecidas a sal iodado, então dá o quê? Né? Dá o bócio. Né? Você pode ver que as pessoas que moram nessa região, elas têm isso aqui mais aumentado, né? E a obesidade, que tem aumentado muito, muito, muito mesmo.
Aí a questão da vigilância nutricional entra sobre o CISVAN. Vocês lembram que a gente falou sobre o CISVAN? O que é o CISVAN? É o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. É um sistema mesmo de internet. Vocês lembram que eu falei da minha experiência? Que a enfermeira veio na minha casa e foi abrindo um monte de coisa para ela completar. Ela ficou até com preguiça. Né? Então, a importância do CISVAN colher informações do mundo inteiro. Tá? A gente não pode confundir o CISVAN com o PNAM, que é o Programa Nacional. Tá? O CISVAN, ele é o sistema de computador onde a gente tem que lançar tudo. Temos que lançar tudo no CISVAN, tá? Então, estudem pelo CISVAN porque vai cair na prova. Aí entra sobre a situação nutricional do Brasil. Será que está melhorando? A gente sabe que está, né? Que a OMS, no ano de 1974, lançou, né, ela trouxe para a gente a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, que aí deu uma pesquisa global no mundo inteiro, né? Que aí falou sobre os índices de sobrepeso e obesidade. E isso fez com que fosse criado em 1999 o PNAM, que é o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. O que é o propósito dele? A garantia da qualidade dos alimentos colocados para o consumo no país, promoção de práticas alimentares saudáveis e prevenção de controle de distúrbios nutricionais. E dentro do PNAM, lembra que eu expliquei na sala? Aquela bola grande, né, com um monte de bolinha por dentro. Então, o PNAM é a bola grande. O que tem de bolinha por dentro? Estímulos, né, sensoriais. Aí nós temos o monitoramento da situação nutricional. Promoção, igual, você lembra que eu falei assim, Projeto Caminhar, que a Rede Globo lança, né? Isso tudo está dentro do PNAM. Eles não fazem isso de graça. Né? O CISVAN também está dentro do PNAM, tá? Apesar que ele tem uma importância muito maior. Ações para hipovitaminose A, o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, são as bolinhas que estão dentro do Programa Nacional. Não pode esquecer disso, tá? Tem o PNAE, tem o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, a Pastoral da Criança, o trabalho maravilhoso que a Pastoral da Criança faz com a multimistura, né, da Hilda Arms. A gente discutiu muito isso em sala, né? E alimentação e nutrição, o que é a nutrição? Quando a gente pergunta o que é a nutrição? Nutrição é um processo, né, pelo qual o organismo recebe e transforma o alimento, retirando e utilizando as substâncias necessárias. O que não é necessário vai para o intestino e se transforma em fezes, tá? Mas as fezes também são importantes para a manutenção, né? Então, a gente tem proteínas, lipídios, carboidratos, né? O que tem nos alimentos? Proteínas, lipídios, carboidratos, minerais, vitaminas e água. Gente, estou fazendo um resumão para vocês pegarem e ir, né? E irem estudando pela apostila, tá? Aí entra a questão dos alimentos diet, os alimentos light. Qual que é a diferença, gente? Nós falamos tanto na sala, né? Alimento diet classificação de retirado o que? O açúcar. Então, alimento diet para pessoa que tem diabetes, né? E os alimentos light, retirado questão de gordura, né? Para diminuir o que? Colesterol. Então, para quem faz dieta que não é diabético, aí que é o ideal, a gente não pode misturar, né? Aí tem os alimentos funcionais, que possuem... Gente, é a Nina, você sabe, né? Espera que eu vou ver que ela precisa. Então, voltando, gente, aí a gente tem que falar sobre a questão dos alimentos funcionais. Possui grandes quantidades de substâncias benéficas ao organismo, né? Então, é por isso que hoje existem tantas lojas de alimentos funcionais, CIA da Saúde, etc., né? E eles estão associados à diminuição dos riscos de doença, como câncer, diabetes, né? Doenças cardíacas, entre outras. E aí, a gente tem a questão das fibras, né? As fibras podem ser de que origem? Só de origem vegetal. O animal não tem fibra, né? Essas fibras são componentes de origem vegetal que não constituem fonte de energia. Haja vista que não podem ser digeridas pelo organismo, mas elas são importantes por conta do trato gastrointestinal. E elas, inclusive, vêm a evitar câncer de intestino, né? Então, a gente tem a celulose, milose, pectina, que são componentes da parede celular das plantas, e as gomas, mucilagens, polissacarídeos e algas. O que é a goma? Lembra da massa do pão. Para dar aquela goma, é uma fibra, né? É uma fibra chamada goma, né? Então, pão, farinha, geralmente tem muita... tem fibra, é fonte de fibra também. É uma fonte de fibra diferente, mas não deixa de ser.
Tanto que tem gente que quando consome muito pão, muito macarrão, no outro dia tem um bolo fecal maior, tá? Com base no papel fisiológico, né? Temos as fibras solúveis e as fibras insolúveis, né? Qual é a capacidade da fibra solúvel? Reter água, formar gel, servindo como substrato para fermentação de bactéria. Então, quando a gente está fazendo dieta, o bom é comer muita fibra solúvel, porque vai formar aquele gel dentro do organismo, a gente vai sentir saciedade mais rápido, né? E as fibras insolúveis integram a estrutura das células, são encontradas em todos os tipos de substâncias. Farelo, fruta, principalmente as camadas externas dos cereais. Elas ajudam muito no trato intestinal. Normalizam, né? E em pessoas com constipação ajuda muito. Aí a gente tem os alimentos transgênicos, né? Quais são as vantagens dos transgênicos? Aqueles geneticamente modificados, criados em laboratórios com a utilização de genes. Gente, alimentação transgênica não é nada bom, né? A gente tem que evitar ao máximo. Quando tem aquele tezinho, não consumir. E a questão dos nutrientes, são distribuídos nos mais diferentes alimentos, motivo pelo qual, né, devemos manter uma alimentação variada que garante o recebimento de todos os nutrientes essenciais. E aí a gente tem que entrar dos nutrientes, o primeiro nutriente que a gente tem que falar um pouquinho é a proteína, né? Qual que é a função da proteína? Favorece o crescimento, a manutenção e reparação dos tecidos do corpo, né? Obtém energia quando a quantidade de carboidratos e lipídios é insuficiente e forma enzimas, hormônios, anticorpos, né? Então é por isso que quem faz dieta para ganhar massa come muita proteína. Quando a gente vê, tem gente que só come frango, né? Por quê? Porque aí você tem uma baixa de carboidrato, o organismo passa a queimar a proteína, queimando a proteína, ele também, a pessoa malha, né? Vai lá, malhou. Aí dá aquela dor, porque são as fibras que quebraram, estão se compondo novamente. Aí quando ela come proteína, essa composição vem de uma forma que maior. Se tinha uma fibra, vai formar 3, tá? E a digestão das proteínas, né? Utilização pelo organismo faz necessário que as proteínas sejam quebradas em pequenas partes, que são os aminoácidos, né? Necessidades humanas, necessidades de proteínas no organismo são maiores durante a fase de crescimento dos bebezinhos, né? Crianças e adolescentes precisam de maior quantidade de quilo por peso entre adulto e idoso. Então, fonte de proteína: carne vermelha, frango, peixe, óleos e derivados de origem animal. E de origem vegetal: soja, feijão, lentilha, grão de bico, né? E ervilha. Deficiência de proteína. Qual a doença que a deficiência de proteína pode causar? Vocês lembram? É uma criança com kwashiorkor, né? Ela tem a barriguinha elevada e tem o resto do corpinho muito magrelinho, né? E o excesso de proteínas, ela também causa, né? Sobrecarrega os rins e o rins da criança pode parar. E o carboidrato, né? São divididos em 2, carboidratos simples e carboidratos complexos. Os simples, né, também são chamados de açúcar. Glicose, frutose, mel. E os complexos, amidos, arroz, batata, glicogênio, né? Então, é sempre melhor, né? Os carboidratos complexos são melhores para a saúde. Qual que é a função dos carboidratos? Fornecer energia, ajudar na regulação e utilização das proteínas e lipídios, proporcionar reserva energética pela formação de glicogênio. E a digestão desses carboidratos, né? Ele acontece, inicia pela boca, pela amilase salivar, né? E a absorção do carboidrato simples, principalmente a glicose, é realizada no intestino delgado, onde é levado para a corrente sanguínea e transporta para o fígado. A glicose também ela tem os seguintes organismos, né? Se transforma em glicogênio, que é a glicose, que é quebrado. Então, quem está com sobrepeso, fala assim, estou com a glicose alta, tem que evitar carboidrato, né? Ela é distribuída em todas as células do organismo para as necessidades energéticas, né? E existem várias fontes de carboidratos, cereais, integrais, mandioca, batata, macarrão, né? Cará, batata doce, legumes em geral. E os carboidratos simples, né? Fruta tem carboidratos simples, né? Mel, bala, refrigerante, que a gente deve sempre evitar. E a deficiência de carboidrato, qual que é o problema? É a desnutrição, né? Aquela criança magrinha que a gente às vezes vê na televisão, né? O consumo excessivo pode levar à obesidade e à diabetes, né? E a prova nossa não vai entrar a partir de adoçantes, ela vai entrar até aí, tá? Então, assim, foi um resumo rápido, mas eu espero que
ajudem vocês. Qualquer dúvida, gente, pode me chamar no WhatsApp, não tem problema. Esse final de semana eu vou estar ligadinha no WhatsApp, tá bom? Ó, no mais, eu quero agradecer a vocês pela paciência, pelo companheirismo, né? Por tudo que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês estão estudando muito. Eu sei disso. Tá difícil, mas vai passar. A gente só não pode desistir. Porque vocês viram tanto de vaga que tá lá fora. A gente tem que estar preparado. Porque não existe sorte, não. Existe a pessoa preparada no momento certo. Se precisar, tô aqui, tá? Morrendo de saudade de vocês. Ah, e uma outra novidade. Meu neném é menino. Vai se chamar Arthur, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.